Olá pessoal, Rafael Craveiro aqui falando para mais uma edição do podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje com um tema muito interessante, a Bíblia e o nosso tempo. E hoje aqui na mesa eu estou em casa, eu estou com meus dois pastores da Nova Vida de Orlando, pastor Marcos Marins. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui novamente, já é a segunda vez que eu venho aqui no podcast Ele Pode. E vai ser um prazer estar compartilhando um pouco aí daquilo que você colocou como tema. E também conosco aqui o nosso pastorzão, pastor Marco Correia. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos vocês que estão ligados com a gente. Hoje vai ser tremendo, porque nós vamos falar sobre a relevância da Bíblia para o nosso tempo. Gostei da ideia, meu irmão. E eu quero começar, pastor, com o senhor. Olha aí. A Bíblia hoje, ela é atual ou ela está ultrapassada? Por quê? Tem muitas pessoas que estão dizendo que ela já está ultrapassada. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, a Bíblia, Rafael, ela é mais atual do que o jornal que vai sair, não é nem o de amanhã. Do jornal que vai sair no ano que vem, a Bíblia é mais atual do que esse jornal. A Bíblia, ela é a prova do tempo. A Bíblia é a revelação de Deus, como disse o pastor no último podcast, para os homens em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares. A Bíblia é de uma atualidade que chega a ser, desculpa a expressão que eu vou usar, provocativamente absurda. É de uma atualidade incomensurável. A Bíblia é a palavra do dia, meu querido. Muito bom. Pastor Marcos, hoje em dia a gente vê muito, pelo que eu percebo, a igreja, muitas das vezes ela quer se enquadrar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, para que possa buscar mais pessoas. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho interessante e eu concordo com contextualizar, né, com os dias atuais. Eu acho que é super válido, até mesmo porque se fizermos aí uma cronologia, né, bíblica, nos tempos aí pós-Jesus até os dias de hoje, a igreja vem contextualizando com cada tempo, cada época, e é importante você contextualizar. Mas nós não podemos deixar, né, de que a Bíblia ela tem um princípio. O princípio bíblico ele tem que seguir em todas as épocas. Então, ou seja, mesmo no primeiro século, né, pós a vinda de Jesus, e no século atual, nós temos que entender que existe um princípio, né? E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nós temos que seguir com ela, mas contextualizando com o momento atual. Eu acho que é super interessante, até mesmo para a gente, vamos dizer assim, a gente conseguir fazer com que as pessoas olhem o evangelho de uma outra forma, como se fosse um chamariz, aí, vamos dizer assim, para que eles venham receber a palavra de Deus. Então, eu acho importante contextualizar com os dias atuais, e eu vejo isso, e é necessário que a igreja esteja nesse novo momento aí de contextualização, que eu acho que é super importante. Entendi. Pastor, o senhor não acha que muitas das vezes a palavra de Deus ela não muda, Deus não muda a sua palavra, mas ele se movimenta de formas diferentes? Mas nesse contexto que o pastor Marcos Marins falou, o senhor não acha que muitas das vezes a igreja vem se perdendo ao tentar se movimentar de forma diferente? Bom, aí nós temos que pensar que tem 3 elementos envolvidos. Um é Deus, e a Bíblia diz que em Deus não há sequer sombra de variação. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, é imutável, é todo-poderoso, é grandioso, é forte. Eu costumo usar, eu falo sempre nas pregações, ele é o El Shaddai, o Adonai, o Elohim. Ele é o amado, o esperado das nações. Esse não muda em nada, nenhuma vírgula. O caráter de Deus é o mesmo do início. Eu não posso nem dizer que será até o fim, porque ele não tem fim. Ok. O segundo elemento é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a revelação inspirada de Deus, sim, foi escrita por homens. Nós não somos aqui fanáticos de achar que o dedo de Deus, como aconteceu com Moisés, o dedo de Deus escreveu as tábuas da lei. Não, a gente sabe que com a Bíblia não foi assim. Homens escreveram a Bíblia, mas existe uma matéria teológica fascinante que é a inspiração das Escrituras. A
a maneira que Deus usou a característica de cada um dentro do seu tempo, no espaço, na cultura. Se você pega uma leitura assim das primeiras, lá no iniciozinho da Bíblia, dos 5 primeiros livros, por exemplo, você vai ver que tem uma forma de escrita. Por quê? Quem escreveu os 5 primeiros livros? Moisés. Como é que pode Moisés ter escrito se ali narra até mesmo a morte de Moisés? É por inspiração. Olha a estrutura, a forma de escrita, você vai ver que já é diferente do Evangelho de João, que é lá para os anos 70, 80, alguns chegam a dizer 90, né? Então, é porque foi pós a invasão de Jerusalém. Então, enfim, você vê que a forma de escrita é diferente, mas inspirada pelo mesmo Espírito Santo, por Deus. Então, essa também não muda. A palavra de Deus é a mesma. Por quê? Por causa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, o Deus que não muda, ele não muda a sua palavra. O terceiro elemento, querido, aí entra a igreja. A igreja somos nós. Ela é uma instituição divina, composta e formada por homens. E nós mudamos, querido. Nós não somos como Deus e como a sua palavra imutáveis. O homem muda. Muda a cultura, muda a língua, tem línguas que estão mortas e que foram a forma de comunicação durante tanto tempo. O latim hoje é uma língua morta, né? Estão em alguns lugares tentando renascer, trazê-la de volta, mas é uma língua morta. Mas o português e tantas outras línguas são derivadas da onde? Do latim. Então, o homem muda, a sua cultura muda, a sua língua muda, a maneira de vestir muda, seus hábitos mudam, a alimentação muda. Tantas coisas na vida do homem mudam. E a igreja está dentro desse contexto espiritual, mas também humano. Então a igreja, ela não pode mudar na sua essência, que é a família de Deus. Mas como o pastor Marco disse, a forma de apresentar a sua mensagem, a forma de se expressar, a forma de se apresentar ao mundo, sim, não é nada errado, é saudável, ela precisa se contextualizar. Por que algumas igrejas hoje estão experimentando um esvaziamento tão grande? Por falta de contextualização. Eu não estou criticando, estamos falando, algumas igrejas se contextualizaram, algumas se modernizaram. Isso já é um tema para um outro dia. Nós estamos falando da modernização dentro da igreja, estamos falando de contextualização. Algumas igrejas são bastante ligadas à sua história, à tradição lá de trás, e não muda nada. Eu não vou citar nomes por questão de ética, é o que nós aprendemos com os nossos bispos. E existem igrejas que se contextualizaram. Eu posso falar do nosso Arraial. A Nova Vida é uma igreja que se contextualizou. A gente usa as ferramentas atuais. Estamos aqui usando a internet. Durante quanto tempo se falou, por exemplo, que a televisão era do capeta, do diabo, é a caixinha do diabo dentro de casa? E aí a igreja perdeu espaço. Não se contextualizou nesse sentido. E hoje não consegue a maioria entrar porque os custos foram lá para o céu. Acho que eu já disse até isso aqui. A mesma coisa quando começou algumas igrejas a entrar na internet. Houve muita crítica. Não, isso aí é do diabo, que não sei o quê. Tá? E nós estamos aqui. A Nova Vida está aqui com ele, pode. A Nova Vida está aqui trazendo essa mensagem contextualizada. Então, eu acho, sim, Deus não muda, a sua palavra não muda, mas a igreja muda no sentido humano dela e não no sentido espiritual. O sentido espiritual é um povo sendo preparado, como diz a palavra, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Vamos morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Só parece até que eu estou na igreja, né? Faltou dizer, quem vai morar no céu diz amém. E é um montão de gente aqui dizer. A igreja, nessa área espiritual, está nisso. Ela está se preparando para ir morar no céu. Mas na área humana, ela precisa dessa contextualização, senão ela deixa de ser relevante para a sociedade onde ela está inserida. Se eu quiser pregar um determinado texto de uma forma assim, sem nenhuma maleabilidade, em qualquer povo, em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja no mesmo tempo, porque tem a questão de tempo e de espaço. É quando está se pregando, é agora, ou foi no passado, ou no futuro, e no espaço, é aonde está se pregando. Se eu quiser levar a mesma mensagem em qualquer lugar do mundo, em alguns lugares a minha mensagem vai ser irrelevante. Não o texto usado, não a palavra de Deus, a forma de apresentar. Eu preciso me contextualizar, eu preciso saber para quem eu estou falando, como eu estou falando,
Por exemplo, vocês sabem que eu nunca fiquei assim sentado na frente de câmeras e podcast e tal. A gente tem que aprender a fazer isso. Eu tive que aprender, eu tive que ler muito, eu tive que ver vários podcasts de gente que vale a pena ouvir, porque tem podcast que não vale a pena. Mas tem uma porção de ótimos podcasts que vale a pena ouvir. Não sei se poderia citar nome. Como é positivo, pode. O Dizascope, o Hub. Eu poderia citar aqui alguns podcasts que vale a pena ouvir. Você que está me vendo aqui, segue a gente, mas segue eles também. É conteúdo de Deus. Eu tenho que aprender com esse pessoal. Esse pessoal está contextualizado. Então, nesse sentido, sim. Para encerrar a pergunta que você me fez, que eu já te disse, né? Deu palavra para mim. Deus não muda, não vai mudar. É o primeiro elemento. Segundo a Bíblia, não muda e não vai mudar. Porque Deus não permite. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E a igreja? Duas facetas. A espiritual divina, que também não muda. Preparando um povo para morar no céu. A outra faceta, a humana. Precisa, não é nem que ela pode, ela precisa se contextualizar. Então, há mudanças sim. Eu acredito dessa maneira, meu querido. Pegando esse gancho do permite, pastor Marcos, só acha que a igreja hoje, né, nos tempos de hoje, está muito permissiva com muitas coisas que antigamente não pode, e hoje não tem nada, aquele não tem nada a ver, aquela coisa de, não, isso aqui é bobagem, tudo bem. Eu acredito assim, que existem igrejas que sim, são mais permissivas, né, mais liberais, vamos dizer dessa forma, mas eu vejo que se você der uma instrução de qualidade, né, e as igrejas, tem muitas igrejas excelentes aí que tem instrução, né, de qualidade, eu acho que a pessoa ela vai ter a vontade de aprender, né, e a gente precisa aprender a cada dia com o Senhor e vai seguir com os princípios, né, que eu acho que é o mais importante. Onde quer que eu esteja, eu preciso levar esses princípios bíblicos, né, o princípio da palavra, né, conforme a gente sempre fala aqui da revelação. Então eu preciso. Mas se não tiver o cuidado necessário, acaba se perdendo no meio do caminho aí com essa contextualização fora do contexto do princípio, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim. Mas se você tiver uma instrução, você tiver um acompanhamento, discipulado, né? Uma consolidação, né? Que eu gosto muito dessa palavra de consolidação, porque às vezes a pessoa chega na igreja e não sabe muito bem qual é o caminho a seguir. E eu acho que a igreja, o papel da igreja é consolidar. E como eu faço isso? É o discipulado, é estar acompanhando, né? Vendo o dia a dia dessa pessoa, né? E também por parte da pessoa, a pessoa tendo essa predisposição de querer aprender. E querendo aprender, ela vai ganhando maturidade, né? Vai ganhando aí tempo, né? Prática da palavra do Senhor, e Deus vai se revelando através da palavra para aquela pessoa, e ela vai seguindo em frente dessa forma. Eu diria que o que o pastor apontou é justamente a diferença de contextualização para modernização. A modernização pode ser um problema na igreja, que aí entra para um viés completamente liberal, porque hoje a modernidade, nós estamos na pós-modernidade, né? É liberal, mas a contextualização... O pastor falou, aliás, o pastor Marco, quando fala, eu estou aqui só aprendendo. Estamos aprendendo, né? Aqui é todo mundo. Olha aí. Eu vejo muito também como a gente não só passar a palavra, fazer o discipulado, que é muito importante, a gente tem que acompanhar, e também viver aquilo que a gente prega. A gente sempre tem que dar o exemplo. A pessoa, não, ele falou, mas ele vive. Porque eu acredito que eu vejo isso na sua vida, meu querido. Amém. O pastor também, mas como você está falando... Amém. Eu acho que tudo que a gente denuncia, a gente é provado. Então a gente ensina, a gente fala, em algum certo momento da nossa vida a gente vai ser provado daquilo que a gente tem passado. Se a gente já não viveu aquilo, a gente vai viver em algum momento. Olha aí. E isso é muito importante para que as pessoas, as ovelhas, as pessoas que porventura Deus coloca na nossa vida, não, cara, esse cara é diferente, esse cara falou e fez. Esse cara vive aquilo que ele prega. Então, isso vai gerar vida na vida do outro. E aí é aquele toque do Espírito Santo. Cara,
É isso que eu quero para minha vida. Amém. Então é muito importante. Eu acredito muito nisso. E aí eu vou jogar uma bomba. Ih, lá vem. Eu gosto de jogar uma bombinha assim para vocês. Aí eu vou falar um pouco das crianças e jovens. Eu vejo muito isso, muito no Brasil. Eu vi muito isso e eu queria que vocês falassem a respeito disso. A gente tá na igreja, a gente pega nossos filhos, geração vida lá na Nova Vida, vai, jovem, e aí passa, sei lá, 18 anos dentro da igreja. Está 18 anos na igreja, leva o filho para a igreja, vai para a faculdade. Em 6 meses de faculdade, dentro da faculdade, e aí a gente tem várias vertentes, o filho virou ateu, ou se desviou. Isso tem acontecido muito, eu vejo no Brasil. O que o senhor pode falar sobre isso? Vai, pastor. Eu quero pontuar, né? Eu acho importantíssimo isso. Eu acho que há uma falha, né, das igrejas, né? Algumas igrejas têm essa falha. E eu, da última vez que eu estive no Brasil, eu estive numa igreja e eu palestrei falando sobre isso, né? O que acontece, né? Eu acho que no último podcast eu também falei acerca disso, né? Nós vivemos aí, daquilo que eu aprendi, né, cientificamente, nós temos ciclos aí de 7 anos, né? Então, o que a gente chama o primeiro ciclo, o segundo ciclo de vida, e o segundo ciclo ele vai terminar por volta ali de 14 anos. E os 2 primeiros ciclos, aí eu não quero entrar na parte psicológica, né, psiquiatria, essa parte eu não quero entrar, mas os 2 primeiros ciclos são fundamentais para que quando o jovem, o adolescente, quando ele chegar nessa idade, ele tenha como base mental aquilo que ele aprendeu nos 2 ciclos iniciais, que é de toda essa formação. Porque a gente peca, né, em relação a outras religiões, né? Por exemplo, o judaísmo e o islamismo, eles têm esses 2 ciclos bem definidos na construção e na instrução. Por isso que quando o jovem ele vai chegar na fase de adolescência e na fase ali da juventude, eles estão bem baseados naquilo que eles aprenderam nos 2 primeiros ciclos. E a igreja de hoje, ela falha muito nisso, porque adolescente não, ali a fase inicial, a gente acaba brincando muito ali na igreja, dá algumas instruções bíblicas, mas o fundamental, que é o conhecimento de Jesus, a gente às vezes peca em relação a essa instrução. E se você olhar no judaísmo e olhar no islamismo, eles vão batendo nessa tecla, ali, cada um seguindo a sua linha, nesses 2 primeiros ciclos. Por isso que o bar mitzvah, né, ali no judaísmo e no próprio islamismo, né, eles têm até os 14 anos, 13, 14 anos, eles têm ali, como se dizer, uma prova final para ver se tudo aquilo que eles aprenderam ali até essa idade foi seguido. E aí você vai ver que o adolescente, ali depois dessa fase dos 2 primeiros ciclos, eles vão atuar de forma completamente diferente. Aí nós temos aí a prova no próprio texto bíblico. Se você olhar ali, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o próprio Daniel, eles aprenderam dessa forma, os 2 primeiros ciclos. Então eles saem ali, quando eles vão ali para a Babilônia, quando eles saem ali cativos, né, eles estão bem definidos daquilo que eles aprenderam, através da palavra, né, daquela época. Então, quando eles vão ali, eles sabem na escolha deles, eles já sabem o que é princípio e o que não é princípio, o que está ali dentro deles, né, da mente, do coração, e o que não está. No entanto, que quando Daniel ele recebe lá aquela proposta, e aí vai até aí eu sempre costumo dizer também, nunca aceite uma proposta que não esteja de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. E aí Daniel ele vai falar assim, opa, essa proposta não está de acordo com o propósito de Deus para a minha vida, não está de acordo com aquilo que eu aprendi, e aí vou trazer pelos esses 2 primeiros ciclos aí, setênios, né? Então não está, então ele vai fazer a escolha. Então ele consegue racionalmente definir qual é a escolha dele. E muitos de nós e os jovens não conseguem fazer essa escolha. Falha muitas vezes da igreja, porque naquele período lá, que era muito criança, brincou ali, mas não deu o fundamental ali, que é conhecer Jesus. Por isso que quando eu
no Brasil, era responsável pelos novos convertidos, eu dava a instrução de conhecer Jesus. Então eu pegava ali os evangelhos e dava a instrução de conhecer Jesus. E aí depois a gente seguia em frente com as outras instruções que são importantes, mas o fundamental é conhecer Jesus. Então a pessoa já chega e vai seguir em frente dessa forma aí. Não sei se eu respondi aí, até acrescentei bastante coisa, mas acho que é nesse sentido aí. É isso mesmo, eu concordo totalmente. E no que diz respeito, você disse que no Brasil, quando vão para a faculdade, aqui na América é a mesma coisa. O que está havendo primeiro, é próprio do tempo que estamos vivendo, né? Dizer que a gente vai mudar essa realidade com oração, não vai mudar. Estamos vivendo tempos que a Bíblia descreve. Nós não marcamos dia nem horário, nós somos hereges, mas acredito piamente, estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Estamos vivendo. E isso é descrito, seria um tempo de muita confusão, um tempo de muita movimentação. E o que acontece hoje o diabo ele pode ser uma porção de coisas, menos burro. Ele está arquitetando um plano para levar com ele, porque ele não tem um reino, já falamos sobre isso, mas ele quer arrastar com ele o máximo de pessoas possíveis para o inferno. Tipo assim, ok, eu não vou mais ficar no céu, que é onde ele queria estar. Aí essa é a raiva dele. Ele queria estar lá comandando. Ele disse, estabelecerei meu trono acima das estrelas. Ele queria estar no céu. Mas ele vai para o inferno. Então ele diz, ok, eu vou levar o máximo da criação de Deus junto comigo. E ele entrou forte para esse tempo nosso no sistema educacional. Não vou falar nível mundo, porque não sei a realidade mundo, eu estaria aqui falando de algo que eu acho. Mas Brasil e Estados Unidos a gente conhece. Eu tenho 60 anos de idade, metade é Brasil e metade é América. Então eu conheço esses dois sistemas. O esvaziamento de valores nas instituições de ensino da América e do Brasil é absurdo. Não existe valor de moral, de ética para nada. Eu não vou dizer que a gente tinha que voltar ao tempo da palmatória, em que o professor podia usar a palmatória. Acho que não, ninguém tem o direito de fazer isso com o filho de ninguém. Mas estamos num tempo em que crianças afrontam seus mestres com a maior facilidade, sabendo que se o mestre fizer qualquer coisa, eles estão cobertos por uma série de leis. Eu sou a favor do Estatuto da Criança e Adolescente? Totalmente a favor. Porém, tem uma série de ressalvas. Hoje um professor tem até, não sei se eu posso usar a palavra, mas vou usar, tem medo de ser um pouco mais enérgico, de trazer o controle da turma para ele, porque hoje o que é ensinado é que o jovem, o adolescente faz o que quer, como quer, na hora que quer. Eu fui pastor de uma igreja no estado de Connecticut e um dia um irmão me procurou alarmado, não vou citar o nome, ele continua morando na América. E eu perguntei, o que está vendo, meu irmão? Então ele falou assim, pastor, olha o que o meu filho me disse. O filho dele fez algo errado, vamos entrar em detalhe, fez algo errado, toda criança faz coisa errada. E ele falou com o filho, olha, se você fizer isso mais uma vez, eu vou ter que te disciplinar. E o filho dele disse para ele, o menino tinha, eu não me lembro bem, mas era coisa de 9, 10 anos, algo assim. O filho vira para o pai e diz assim, encosta a mão em mim que eu chamo a polícia. Minha professora já me ensinou como que se faz isso. Olha o que está acontecendo dentro das escolas. Seu pai não pode te disciplinar, sua mãe não pode disciplinar. Você é livre, você é dono da sua vida. Engraçado, são donos da sua vida, mas não pagam aluguel, não pagam a comida que come, não pagam a roupa que veste, não pagam o lápis que leva para a escola para aprender isso, não pagam a caneta que levam para a escola para aprender isso. E isso não começa só lá na faculdade, não. Como o pastor falou, isso vem do primeiro e segundo setênio. A criança com 7 anos, ela já estava na escola, pelo menos há 2, porque geralmente vai 5 anos de idade, já pegou alguma coisa. Aí diz, ali os mestres não falam sobre isso. O segundo setênio é um bombardeio dos 7, no caso dos 8, aos 4. É um bombardeio. Você é dono da sua vida, você escolhe se quer ser, desculpa se alguém vai achar que não é, se você é homem, se você é mulher, você que escolhe, não interessa que você nasceu, seu pai, sua mãe, não importa, a sua vida é sua, as decisões são suas, o futuro é seu, tem que se expressar, tem que dizer o que você é, o que você quer, como você quer, na hora que você quer. O resultado disso
A gente está vendo aí uma sociedade combaleante, uma cidade caindo aos pedaços. Eu li um artigo sobre tecnologia. Olha só o alarmante disso, pastor. O pastor vai poder falar até mais sobre isso. Eu li um artigo, tem uns 2 meses, 3 meses atrás, uma mente privilegiada americana falando sobre o problema que a América vai enfrentar daqui a, no máximo, ele falou, quando ele escreveu, esse artigo já tem algum tempo, ele falou no máximo 20 anos, quer dizer, vamos botar aí que esse artigo já tem uns 2 ou 3 anos, daqui a 15, 16 anos, ele disse, aquela geração que cresceu muito, que ficou milionária, que desenvolveu tecnologias, como é que é chamado mesmo? São os millennials, né? Os baby boom, que ganharam muito dinheiro. Por que eles fizeram isso? Porque se dedicaram a uma área, aprenderam, se dedicaram, aprofundaram, criaram tecnologia. A tecnologia nos últimos 15 ou 20 anos desenvolveu de uma maneira que é impensável, por causa de quê? Mentes brilhantes, trabalhando, dando duro. Eu vi uma entrevista do já falecido fundador da Apple, onde ele disse que trabalhava 16, 17 horas por dia. Essa geração construiu isso que a gente está vendo aqui. Essa geração fez a gente ter condição de usar a internet como a gente está usando aqui. E esse artigo dizia assim, há um esvaziamento de mentes brilhantes, de estudantes e de trabalhadores. É tudo, vem na minha mão, é tudo com facilidade. Aquela historinha dos pais de eu sei o duro que eu dei para ter isso, não quero que meu filho passe por isso, aí prover tudo, dá tudo com facilidade. Agora estamos com uma geração assim, que não teme a Deus, que não tem valores, que não respeita ninguém, e que quando isso aqui saiu, foi se aperfeiçoando. Agora eles vivem aqui dentro, não vou nem citar algumas coisas de AI, de inteligência artificial, porque é de assustar. Eles se isolaram do mundo, não tem mais relacionamentos. Quando a gente era garoto, a gente ia jogar bolinha de gude junto, a gente ia soltar pipa junto. Eles agora só se falam aqui, distante um do outro, não tem mais necessidade de contato, de convívio. E isso também em relação a Deus. O resultado, estamos caminhando para um tempo em que, na pós-modernidade, cabe uma pergunta, na pós-modernidade, com essa geração que está aí, a Bíblia ainda é a regra, ainda serve como regra, como disse o pastor, de vida e de prática. Temos que pensar sobre isso, temos que resgatar isso. Agora, quem é que vai resgatar essa geração? Esquece, eles não vão, porque eles são os que perderam esses conceitos. Nós, que ainda estamos aqui, a geração anterior a deles, temos que começar a investir na outra geração depois da deles, nas crianças. Sim. Porque essa geração, no meu entender, não estou dizendo que está perdida, não é isso, mas é uma geração que não quer aprender, é diferente. Eles podem, mas não querem. Precisamos ir nas crianças. Por isso da importância ali de você, ali nesse primeiro, segundo setênio, você massificar a instrução, né? E a massificar a instrução bíblica e principalmente conhecer Jesus. Eu vejo nessa linha aí, né? E a Bíblia nos ensina isso, mas conforme o pastor falou, e as gerações aí foram ficando para trás, né? E acabaram não seguindo de uma outra linha. E cabe nós ensinarmos aí as igrejas, né? A essa geração que está aí no primeiro setênio, no segundo setênio. Eu acredito que nós, de repente, falhamos em algum momento eu acredito que a igreja ela tem que ensinar, ela tem que discipular, mas aí vamos falar daquela primeiro período da criança. Acho que nós, pais, mães, temos que acompanhar, ensinar, e a gente leva para a igreja vai fazer um trabalho, e nós no dia a dia, sim, né, como eu falei lá anteriormente, dentro de casa, porque a gente está na igreja, todo mundo paz do Senhor, todo mundo bonitinho, mas em casa a gente tem que discipular, a gente tem que dar limites, né? E aí é aquela coisa, eu falo uma coisa e aí meu filho vê, não, ele também. Então é o que a palavra diz, né? O filho faz, né? Então assim, eu acredito muito nisso, a gente gerando isso dentro de casa, quando ele crescer, ele vai ter princípios e valores fortes, ele vai conhecer de fato, de verdade Jesus, porque ele não só conhece a palavra, mas ele já vive uma experiência com Deus. Sim. Então,
E aí é que, quando ele chegar lá, ele não vai se contaminar. Ele que vai ser o sal na terra ali. Ele que vai buscar todo mundo que está indo para o inferno e falar, não, vem cá, é assim. Porque o mundo mostra um monte de coisa, mas se ele tiver firme, se ele tiver princípios e valores, se ele tiver sobre a rocha... É porque, na verdade, quando a criança, né, quando vai chegar na fase aí de adolescente, né, e jovem, né, ele tem como se posicionar. Então, o posicionamento dele vai ser um posicionamento já com os princípios bíblicos, né? Hoje não acontece, porque como ele não tem esse posicionamento com os princípios bíblicos, né, então ele vai acabar deixando se levar pela maioria que está ali na faculdade, né, que o fundamento da instrução não vem ao caso, mas é baseado em outras doutrinas, então ele não consegue. Então, se ele tem essa base, né, e eu falo da igreja porque a igreja é o iniciar, né, se a igreja fizer um trabalho de Jesus e passar isso para os pais, né, e seguindo essa linha, que é o pai que tem que instruir, mas seguindo essa linha, quando ele chegar nessa fase, ele tem como a escolha dele já é automática. Já está definida, né? Porque ele já tem isso, né, já sabe quem ele é. Ele tem uma identidade, ele já morreu para a vida dele e já vive a vida de Cristo. E isso vem afirmar o nosso tema de hoje. A Bíblia e o nosso tema. Isso só mostra o quão atual e necessária a Bíblia é. Porque isso tudo que nós estamos falando aqui se resume a um verso bíblico. Ensina a criança o caminho em que deve andar. E quando crescer, outra tradução diz, e quando velho, não se desviará dele. Não se esqueça. E outra palavra diz, eu preciso trazer à memória, outra versão diz a lembrança, aquilo que pode me dar esperança. Como que a criança vai lembrar de algo se antes não foi lido, não foi ensinado? Meu querido, eu vejo dois aspectos nisso aqui que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, igreja. Já reparou que numa porção de lugar, não estou falando que é todo lugar, a maioria das igrejas são excelentes, a maioria. Uma coisa ou outra que separada aí é que a gente, às vezes, nem pode chamar de igreja. Mas a maioria é a igreja de Deus fazendo uma obra tremenda. Mas temos uma falha grave. Quando eu estou falando isso, estou falando de mim como pastor. Qual é? Quantas vezes você já ouviu a expressão, temos que cuidar das crianças porque elas são a igreja do amanhã? Elas não são a igreja do amanhã. Elas são a igreja de hoje. Se não ensinar hoje, não vai ter uma igreja do amanhã. Porque elas estão se perdendo, essa geração que está aí está se perdendo. Quando a gente fala, não, mas tem muita gente na igreja, tem muito mais gente fora da igreja. Já passamos de 8 bilhões de pessoas no mundo e o cristianismo tem 2 bilhões e um pouquinho. Isso inclui a vertente igreja católica e todas as protestantes. Ou seja, nós somos 25% da população do planeta, quer dizer que 75% da população do planeta não segue a Jesus. Por falha de quem? De Deus? Do Espírito Santo? Falha da igreja. Os cristãos não fazem. Não, eu não posso forçar meu filho a ir para a igreja. Leva teu filho para a igreja, meu irmão. Não, mas ele não quis vir, pastor. Traz. Ué. Ele não quer roupa, ele não quer sapato, ele não quer... Irmão, está dentro da sua casa, é você que manda, ele é uma criança. Mas a igreja está assim, sabe? Primeiro, esse negócio da igreja do amanhã. E o outro lado é também aqueles pais que trazem para a igreja, e aí, pastor, entrega para o senhor que é pastor. Dá um jeito de ensinar para o meu filho. É o que eu falei, né? Larga e joga uma responsabilidade que é dele para a igreja. A igreja tem que direcionar, mas o pai que tem que instruir. Em casa, o pai tem que sentar com seus filhos, tem que ler a Bíblia com seus filhos, tem que ensinar. Sabe por que eu não ensino? Desculpa se eu estou sendo um pouco assim. Porque também não sabem. Quem vai ensinar o que não sabe? Por isso que eu falei. Porque não pratica. Não, eu também falei inicialmente, né? É a consolidação, né? Porque às vezes tem muita gente que chega na igreja e novo convertido, né? Ainda não está firme na fé, então aí precisa consolidar, então precisa desse trabalho, né? Eu sei que nas igrejas maiores é um trabalho mais difícil, mas também tem que ser feito. Né? Então, em todas as igrejas, independente da quantidade, né, de membros da igreja, precisa desse trabalho de consolidação. Então, às vezes, tem algumas igrejas que têm células, né, para poder fazer esse trabalho. Então, eu acho super importante, porque esse pai e essa mãe que não estão consolidados, né, não tem uma prática ali de leitura da Bíblia, de devocional, de saber mesmo o significado, né, de um livro, a interpretação, como que ela vai instruir, né,
o filho. Então, é importante essa instrução, essa consolidação. Tem que haver da parte dos pais interesse, dos crentes interesse. Exemplo, a nossa igreja tem. Toda quarta-feira, o senhor que dirige esse trabalho, nós temos via Zoom. Por que via Zoom? É o estilo de vida da América. Os horários da América são diferentes. Muita coisa que é diferente. Então, para ir para a igreja 2, 3 vezes na semana, às vezes fica para muitos muito difícil. Até porque chegam em casa para as 7h30, quase 8 horas da noite. Alguns chegam depois até, mas a maioria chega aí 7, 7h30. Não dá tempo de tomar um banho e tal, ir para a igreja. Então, a gente faz via Zoom. É o senhor que coordena esse trabalho. Aí a gente vê lá a quantidade de pessoas que entram para aprender a palavra. O pastor ensina de graça. Quando o pastor não pode, sou eu. Quando eu também não posso, às vezes até eu posso, mas o pastor é que coordena, então ele às vezes me chama, às vezes ele chama o Renato, essa semana chamou até a Lilian. Então, líderes que sabem explicar e ensinar a palavra, a gente faz isso gratuitamente, não cobramos um centavo. E diga-se passar, eu fiz meu seminário para aprender e eu gastei bastante dinheiro com seminário. Eu fiz meu mestrado aqui na América e gastei muito dinheiro. Trabalhava eu e minha esposa para praticamente pagar meus estudos. A gente gastou muito dinheiro para aprender, para ensiná-los. E eles não têm interesse de receber gratuitamente. Não estou falando de todos, nós temos vários irmãos, graças a vários irmãos que entram. Tem pastores aqui da cidade que entram na nossa reunião do Zoom para estudar a palavra com a gente, porque sabe que a palavra do pastor Marcos é boa e equilibrada, sabe que a minha é um pouco menos, mas o pessoal aprende alguma coisa. Sabe quando o Renatão faz, ele fez, pastor, a última que o Renato fez, ele mexeu com o inferno. Ele educou a gente, ele me lembrou de coisas que, para dizer a verdade, eu tinha já me esquecido, gente. Né? Enfim, a gente faz isso ali com o maior carinho, pastor. A gente podia, como todo mundo, chegar em casa e comer um lanche, ver uma TV. A gente vai fazer isso. A terça-feira estamos aqui gravando, toda terça-feira. Quarta-feira estamos no estudo bíblico. Toda quinta-feira à noite estamos na reunião de oração na igreja. E o senhor trabalha, pastor? Sim. Trabalho. Eu também trabalho. Você trabalha? A gente trabalha igual todo mundo. E por que a gente pode e os outros não podem? É questão de quem quer e quem não quer. Aí essas pessoas que não querem, eu não estou aqui criticando, é um direito de cada ninguém é obrigado a ir para a igreja, por favor. Só estou querendo dizer que aí porque não querem, não se dedicam, querem chegar na igreja e entregar os filhos para a gente e que a gente faça dos filhos deles crente. Não funciona. A igreja informa. Quem forma é pai e mãe em casa. Se a criança não vê nunca o pai e a mãe orar, ele não ora. Não. Se a criança não vê nunca o pai e a mãe ler a Bíblia, ele também não lê. Se a criança não vê pai e mãe sentar com os filhos para ensinar, no futuro serão pais e mães que não vão sentar para ensinar. Então, igreja de Deus, por favor, o seu filho não é filho do pastor. Ele é discípulo do pastor, mas ele é seu filho. Ensina a tua criança. Sim. Senta com ela. Forma ela. A gente só vai informar. A gente informa você, a gente informa as crianças no Geração Vida, na escolinha. Nós estamos começando um trabalho essa semana, pastor, não é? Na quinta-feira agora, chamado New ID. Nome em inglês, estamos na América, é chique pra caramba, né? New ID, quer dizer, uma nova identidade. Aí o símbolo tem lá uma impressão digital, ficou legal a logo, né? Qual é a ideia? Nós vamos tirar oferta nesse culto? Nós vamos tirar dinheiro daquela garotada que vai lá? Não, nem se fala em oferta, nem se fala em dízimo, nem se toca nesse assunto. Mas o que a gente quer? New ID dá para essa gente uma nova identidade. A identidade de cidadão do reino de Deus. Uma identidade daqueles que quando chegar lá na porta do céu... Eu falo de brincadeira, né, que é uma tradição antiga assim, São Pedro vai estar na porta, né, vai conferir se você tem a sua ID, né? Não vai ter, quem vai nos receber na porta é Ele. A Bíblia diz que Ele estará lá e dirá para nós, entrai, benditos de meu Pai, para o gozo que vos está ordenado desde antes da fundação do mundo. Mas só para fazer uma brincadeirinha assim com essa minha turma querida ali, né? Aí está São Pedro lá e vai perguntar, cadê a sua ID? Se não tiver uma new ID, uma nova ID, uma identidade de cristão, não é cristão nominal, não, é discípulo do Senhor. Sim. Se não tiver essa new ID, não entra. E nós estamos ali. Nós, como igreja, estamos fazendo a nossa parte. New ID, podcast, ele pode todas as coisas. Os outros programas, a série Acredite Se Quiser, falando nisso, para pensar em mundo, nós estamos fazendo a nossa parte. É culto, tudo que a gente pode, estamos fazendo.
Mas é preciso que o povo se apaixone de novo para a Bíblia. O nosso tema de hoje é a Bíblia. Pastor, a Bíblia é mais atual do que qualquer coisa. E eu quero deixar, agora eu não sou apresentador, mas quero deixar uma perguntinha para os dois, porque é uma coisa que tem me machucado um tanto, é ver, sem mencionar nomes, mas homens de uma certa relevância, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, mudanças. Porque eles não falam em contextualização, não. Eles falam de atualização. Atualização é pegar algo e transformar em outra coisa. Atualizar, fazer novo, dar uma nova roupagem, uma nova forma, uma nova cor, uma nova apresentação. Isso é atualizar. Você pega aqui um vídeo antigo e você quer trazer esse vídeo para ele se tornar atual. O que você faz? Olha, muda o título, muda alguma coisa no vídeo e põe ele de volta. Os youtubers fazem isso direto. Muda nome e bota de novo aquele mesmo vídeo para ele voltar a dar views. Enfim. Vocês acham que a Bíblia tem que ser atualizada? Já digo de cara, eu não. Sim, não. Não tem como, né? Eu acredito muito que foi o que a gente falou no início. As pessoas, elas querem justificar uma prática e aí ela começa a querer... eu quero andar nesse canto aqui. Ela começa a justificar. Ela fala, não, tá desatualizada. E aí justifica para ela poder ter aquela prática. E eu acho que é um pouco nessa linha aí. E as pessoas acabam se perdendo um pouco no caminho e levando uma multidão com eles, que é o pior, né? Como o senhor falou, pessoas de relevância que em certo momento eu creio que uma vida com Deus, mas no caminho acabou olhando por cima do muro, gostou de alguma coisa e aí quis justificar uma prática e começou a questionar ou falar alguma coisa da Bíblia e, infelizmente, tem arrastado pessoas. Fala aí, pastor, quero lhe ouvir sobre isso. Não, eu concordo exatamente com vocês aí. Não tem que atualizar nada, porque a palavra do Senhor, né, o Keno já foi fechado. Olha, falou a palavra, graças a Deus. Então, eu vejo que a gente que tem que ler a Bíblia, né, e fazer conforme está escrito, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, isso que tudo se faz novo é a pessoa, né? Não o que está escrito ali, porque ela é a revelação de Deus, né? Para o ser humano de todas as épocas, né? Então, não tem que mudar. Deixa eu dar minha palavrinha sobre isso aí, até para todos que estão nos vendo, deixa eu te dar um pouquinho de história sobre a Bíblia. A Bíblia, sim, foi escrita por homens, e o Novo Testamento, especificamente, que toda a palavra é inspirada e apta para ensinar. Diz a própria Bíblia, fala sobre a própria Bíblia. Mas a doutrina da igreja cristã está baseada no Novo Testamento, que em nada difere do Antigo Testamento. O Novo Testamento nada mais é que o cumprimento de todas as promessas de Deus no Antigo Testamento. Por isso até que na transição do último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, houve uma inversão na data em que esses livros foram escritos. Por quê? O primeiro evangelho a ser escrito não foi o de Mateus. Nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Sim. Mas por que Mateus está na frente? Porque Mateus é justamente... O livro de Malaquias... Aí entra um período que a gente chama de período de silêncio de Deus. É o período chamado, teologicamente, de interbíblico, onde 400 anos de silêncio. Não quer dizer 400 anos em que Deus não fez nada, em que Deus largou o homem à própria sorte. Não, apenas é 400 anos em que Deus não usou profetas para falar. Deus deixou eles viverem com as escrituras que já tinham. Até porque esses 400 anos, né, se Deus não tivesse ali presente, né? O judaísmo teria tinha acabado, tinha se perdido. Quantas gerações em 400 anos? E aí a gente tem alguns livros históricos aí, né? Histórias, né? Que é o próprio os Macabeus aí vai contar essa história até a chegada aí do Império Romano. Que são livros chamados apócrifos ou extra-bíblicos. Não quer dizer que não sejam bons como ensino, apenas não estão no cano, mas que tem conteúdo de verdade ali, conteúdo histórico e educacional. Sim. É o caso de 1ª e 2ª Macabeus. Pois bem, aí entra Mateus depois dos 400 anos. Mas por que não é Marcos se for o primeiro? Porque Mateus, isso é importante para você ver a atualidade da Bíblia.
Porque Mateus faz exatamente a ponte de ligação entre Antigo e Novo Testamento. A quantidade de citações do Antigo Testamento mencionadas em Mateus fez com que o povo pudesse ver, olha, aquilo que tal profeta falou, está aqui. Aquilo que tal parte do Antigo Testamento falou, está aqui. Aquilo que está no livro tal do Antigo Testamento está aqui. Foi mostrando que essa transição com Cristo, porque começa com a genealogia de Jesus e vem mostrando as 40 e poucas gerações, desde Davi até Jesus, e aí mostra claramente que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi falado antes. É o Messias, é o esperado, é o Cristo, que quer dizer o ungido, né? O que veio para salvar o povo. E aí, então, com essa ponte feita, começa a doutrina para a igreja cristã. Os 4 evangelhos, cartas de Paulo, cartas gerais e Apocalipse. Enfim, quando a gente fala da atualidade da Bíblia e essa questão de quererem atualizar a Bíblia, eu tremo, pastor. Me parece que alguns homens de relevância, desculpa, eu não estou citando o nome, poderia citar aqui, pelo menos 2 estão muito evidentes. Mas não vou fazer isso não, é ética. Mas esses homens estão esquecendo do que a própria Bíblia, que eles dizem que tem que atualizar, diz. A Bíblia diz assim, lá no último livro: ai daquele que tirar ou acrescentar, uma tradução diz uma palavra, outra tradução diz uma vírgula, outra tradução diz um tio. Ah, então é porque está errada a tradução? Não. Isso depende da perspectiva do tradutor. Sim. Usa grego koiné, usa grego clássico, usa o grego da época, está usando o grego atual. A língua tem movimento, a língua se atualiza. Então foi o grego da época, o grego atual. Então, dependendo de quem é a equipe de tradução, usa as expressões dentro de certo contexto. Grego koiné, grego clássico, grego atual, grego do passado. Por isso, então, aí a Bíblia diz: ai daquele que tirar ou acrescentar um tio, ou uma vírgula, ou uma palavra desta profecia. Se tirar, olha só o cuidado, que eu tremo diante disso. Se tirar, será-lhe tirada a sua parte da árvore da vida. E se acrescentar, ser-lhe-ão acrescentadas as pragas descritas nesse livro. Ai. Ai. E quando a Bíblia diz os ais de Deus, é ais mesmo, é literal, é ai. A palavra de Deus não tem que ser atualizada em nada. Esses homens estão buscando uma maneira de se adaptar ao mundo, ao invés de trazer o mundo a se adaptar a Deus. Eu costumo dizer assim, ó, nós não temos que baixar os valores da palavra para se equiparar com o povo. Não, nós temos que elevar o nível do povo para se equiparar com a palavra. Como eles não conseguem fazer isso, e quando eu digo eles, não estou assim criticando eles, não. Muitos de nós, há uma dificuldade, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o inimigo de Deus. Então, como é difícil trazer o povo ao nível de Deus, é mais fácil trazer o nível de Deus para o nível do povo. Não funciona. Não vai levar esse povo para o céu. Não vai. Você não pode dizer ao errado que agora é certo. Você não pode dizer ao pecado que ele agora é santo. Você não pode dizer ao que é profano que agora é sagrado. Não pode. Porque quem estabelece é Deus, não é o homem. Deus não existe por causa do homem. O homem existe por causa de Deus. Há um propósito porque o homem criou Deus, não é o tema daqui hoje. Pode ser um dia um tema do nosso podcast, se o apresentador quiser. Por que Deus criou o homem? Por que nós estamos aqui? Por quê? O propósito eterno de Deus pode ser sintetizado em pouquinhas palavras. O propósito eterno de Deus é o de formar uma família. Uma família aponta para a unidade. Com muitos filhos. Muitos filhos aponta para a quantidade. Semelhantes a Jesus, que aponta para a qualidade. Então Deus quer formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não adianta querer pegar Jesus e fazer ele semelhante aos homens. É os homens que têm que ser semelhantes a Jesus. Ele é a vara de medir. Ele é o padrão. Ele é a régua. Ele é como Deus vai considerar para cada um. Então, a Bíblia, graças a Deus aqui na mesa, todos concordaram, e fica para você que está nos vendo aí na sua casa, no trabalho, no carro, onde você está assistindo esse podcast, a Bíblia não precisa de atualização.
os homens precisam se curvar. Essa é a palavra que a gente não quer aceitar, né? Porque agora o humanismo, né? Iluminismo, depois em seguida humanismo, e aí o homem agora é o centro, aí é Deus que se curva a mim. O homem tem que se curvar a Deus e a sua palavra. Queria fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que a gente já está vivendo, na verdade, assim, o mundo sempre foi mundo desde o início, né? E a gente vê algumas coisas diferentes, mas cada época já teve sua particularidade, mas o mundo sempre foi mundo. E, de verdade, o que é preciso para que nós, os filhos, possamos viver de fato e de verdade com Deus e a sua palavra? Que é a Bíblia. Meditar na palavra, dia e noite, fazendo tudo conforme nela está escrito. Então, farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí. Essa é a palavra. Eu tenho que fazer eco. Vai até parecer que eu não tinha palavras próprias. Eu tenho que fazer eco. O que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento? Deus falou com os profetas. Engole esse rolo. Come o rolo. Meu querido, só tem uma maneira de alguém viver nesse tempo atual nosso acreditando na Bíblia. Só tem uma maneira. Relacionamento com Deus. Se não tiver a presença do Espírito Santo, não é difícil, não. Nem é muito difícil, não. Nem é quase impossível, não. É impossível, porque o mundo jaz no maligno. A sociedade está impregnada disso e desses conceitos maus. O diabo está solto. Olha, tem muita gente que está alienada do que está acontecendo. Vocês viram uma publicação da Igreja Satânica daqui dos Estados Unidos? O que eles vão fazer esse ano de 2023? Pois é. As pessoas estão desligadas. Saiu uma publicação em que eles vão fazer uma programação que será a maior programação satânica que já houve na história. E olha a expressão deles. Não é eu que estou dizendo, não. Eu vi na internet. E será a última, porque acabou o tempo. Eles estão dizendo que acabou o tempo, pastor. Eles estão dizendo que chegou o fim. Estão dizendo que vai ser a maior e última atividade que eles vão fazer. Eu esqueci o nome. Tem um nome, é Satã, não sei o que. Eu esqueci o nome agora. Não me interessa, esse assunto não me interessa. Eu só li para me informar. O mundo não quer saber de Deus. A igreja precisa voltar para a Bíblia. Não sou contra a música, amo. Nós vamos fazer alguns programas que vai ser legal. Olha a inspiração que eu tive. Nós vamos tocar uma música, vamos ter uma banda, tocar uma música. Às vezes vou só rodar a música. Depois nós vamos sentar numa sala de estar assim legal, as câmeras ligadas, e vamos falar sobre a letra dessa música. Olha que legal. Então eu sou a favor da música, amo. A Bíblia diz que Deus habita onde? No meio dos louvores. Mas os cristãos têm que parar de viver da música, parar de viver da emoção, parar de viver do levantar braços, parar de viver das festas. Tudo isso faz parte da história da igreja, da nossa manifestação. Mas a igreja tem que voltar para a Bíblia. A Bíblia é que vai nos apontar o caminho para o céu, não é a música. A Bíblia é que vai nos apontar o caminho para o céu. Quem salva é Jesus, mas é aqui que ele se revela. E a igreja precisa ter relacionamento com Deus, ler a Bíblia, meditar. Como é que diz a palavra? Medita nessa palavra de dia. Paulo disse isso para Timóteo. Se não fosse importante, ele não dizia. Medita nela dia e noite. Ninguém despreze a tua mocidade. Ensina, exorta. Nós estamos aqui para exortar você a voltar para a Bíblia, queridos. Esse livro aqui, ó. Essa aqui, inclusive, é bonita. Tem a capa da Nova Vida. Mas o que está dentro não é da Nova Vida, não. É de Deus. Você precisa voltar para esse livro. Você precisa acreditar que foi escrito por homens, inspirados por Deus, para os homens de todos os tempos, épocas e lugares. Ame a palavra de Deus. Nosso tema é: a Bíblia continua sendo relevante nos nossos dias? É o livro mais relevante da história. E um dado aqui que eu li hoje para poder vir para esse podcast. Continua há mais de 50 anos
sendo o livro mais vendido no mundo. Por que será? Ah, porque a promessa... Não, não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. É porque o Espírito Santo está nesse negócio da Bíblia. Volta para a Bíblia. Igreja, volta para a palavra de Deus. Eu concordo com vocês. E uma coisa também que para mim é muito forte é que a gente precisa morrer. Olha aí. Então, se eu não morro... Não agradou muita gente agora, hein? Então, o que eu vejo é que todo mundo acha legal o louvor, se sente bem na igreja, mas para você seguir a Cristo, você vai precisar morrer. Olha aí. E tem uma passagem que eu gosto muito, já preguei várias vezes sobre ela, que é caindo um grão de trigo na terra. Se Olha você aí. não morrer, você fica só. Mas se você morrer, você vai gerar muitos frutos. Se você ler um pouquinho antes, os gregos, eles queriam falar com Jesus. Eles procuraram Filipe. Os gregos, naquela época, era, né, o pessoal mais sábio, né? Sim. E, pô, Jesus, quem é esse cara? Tá falando umas coisas, eu quero conhecê-lo. E aí Jesus fala, caindo um grão de trigo na terra. Se não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai gerar muito fruto. O que Jesus estava dizendo? Cara, vocês só vão entender o que eu tô falando se vocês morrerem. Então, você vai precisar morrer para você mesmo, pros seus interesses. Ah, aquilo ali, cara, aquilo ali é legal, mas não é para mim não, cara. Eu já vivo uma outra vida. E quando você faz isso, você vai gerando algo em você, que você vai gerando vida na sua vida. E não só gera vida na sua vida, mas ressuscita aquele que está morto. Então... eu penso até que, assim, não é que a gente, se eu entendi o que você está falando, não é que a gente está fazendo uma apologia à pobreza, à miséria, não quero ter mais nada, então não... Não, a gente tem... A Bíblia diz, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. Só que, então a gente pode conquistar muitas coisas. É abençoado por Deus. Essas coisas não podem tomar o lugar de Deus e da sua palavra. É porque quando você for estudar, conhecer a Bíblia e através do Espírito Santo ele trazer a revelação, tem promessas maravilhosas. E aí você vai conhecer quem é esse Deus que você serve e vive. E que habita em nós, né? Não contei não, mas eu ouvi de um professor certa vez, e eu não contei, não é por preguiça não, é porque eu não sabia nem como é que eu ia contar. Você falou das promessas aqui. Fala-se que na Bíblia tem em torno, por favor, não contei, de 32 mil promessas. Rapaz, não tem uma para você? O que é isso, rapaz? Aí você, desculpa, você tá fora do time mesmo, porque 32 mil promessas tem pelo menos umas 500 para minha vida. E eu as quero. E as promessas são para os filhos, né? É para os filhos. Então, como a gente falou, meditar na palavra, ter uma vida de relacionamento. Sim. E viver a vida de Cristo aqui. Não é que você vai viver na pobreza, vai ser não. Você vai comer o melhor dessa terra se você for obediente. Viver a palavra de Deus, não existe o evangelho sem a cruz. Né? Mas você vai comer o melhor dessa terra, pode ter certeza absoluta. A Bíblia nos leva para a cruz, não tem outro caminho. É para lá. Amém. Assim, a gente vai para a igreja, a gente vai aprender das mensagens, das pregações. Sim, isso nos alimenta. Mas não espere ser alimentado do púlpito. Você vai ao culto quantas vezes na semana? Culto mesmo no sentido de pregação, uma vez na semana e mais no domingo, porque as igrejas que têm outras atividades, é o culto de oração, é o culto de jovens, é o culto de... Culto com pregação regular, uma vez na semana e o domingo. Isso alimenta a tua alma? Isso te faz crescer? Isso te faz ser amigo de Deus? Não, você vai para a igreja para celebrar. O culto é celebração. A pregação do púlpito, ela é uma proclamação, o que nós chamamos de querigma. É uma proclamação, ali não tem troca. Você não entendeu uma parte da mensagem, você não tem como falar, ei, pregador, para aí. Mas isso aí, dá para explicar isso aí que eu não entendi? Tá onde aqui? Não tem essa troca. Ali é um querigma, é uma proclamação. Sim. Mas nós precisamos do didaquê, que é o ensino.
É em casa, é ler, é buscar as passagens. Aí você pode ir para uma chave bíblica, aí você pode ir para um dicionário bíblico, aí você pode ir para uma concordância, aí você pode ir, hoje tem a internet, que tem tanta gente, tem porcaria aqui, mas tem muito pastor que dá ensinamentos tremendos, presbíteros e outros irmãos, às vezes que não tem títulos, não tem cargos, mas que ensinam, buscar conhecer a palavra de Deus. Você vai para a igreja, não é para... eu vou aprender de Deus quando eu vou para a igreja. Não, você vai para a igreja, para os cultos, para celebrar. E a igreja ainda te dá aquele manjar de Deus, que é uma pregação da palavra. Mas aprender da palavra, conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra, é todo dia em casa, porque a tua alma precisa se alimentar todo dia. Vai se alimentar quarta e domingo, quinta e domingo. Faz assim com o teu corpo. Come só na quarta e no domingo. Bebe água só na quarta e no domingo. Não vou nem falar da Coca Zero. Não vou nem falar da Coca Zero só quarta e domingo. Então, isso é para quebrar um pouquinho assim, para não ficar aquela coisa... Meu corpo come todo dia. Eu falei, isso já ativo, fica meio que repetitivo. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Tua alma precisa. Precisa. É por isso que tem um monte de crente fraco. É por isso que tem um monte de crente que perde até a vontade de ir para o culto. Por quê? Porque a sua alma está enfraquecida, o seu espírito não está alimentado, a sua parte humana está bem nutrida, a sua casa está linda, está tudo maravilhoso, e a sua área espiritual está negligenciada, está com fome. E não tem força de levantar e ir para a igreja. O crente precisa alimentar a alma dele diariamente com a palavra de Deus. Porque só para encerrar essa minha parte. Se você não alimentar a sua alma, e olha só, o homem é tricotomia, alma, corpo e espírito. O corpo tende para as coisas do corpo. O espírito tende para as coisas do espírito. E a alma tende para aquilo que ela é alimentada. Se você alimenta ela com a palavra de Deus, ela vai tender para isso. Se você não faz isso, você não precisa nem você querer alimentar ela com as coisas do mundo, porque o mundo vai alimentar ela. E ela vai tender para isso. A igreja se torna um peso, e para o culto se torna uma obrigação, se torna ato religioso, e chega uma hora que a pessoa diz, quer saber? Eu vou servir Deus em casa. E aí nasce essa legião de desigrejados. A gente começa a negociar, né? Nosso dia, estou cansada, hoje não, começa aquela negociar, aquilo que era diário já vira semanal, você começa a ler a palavra. A gente falou sobre oração aqui, oração diária, ter uma vida com Deus. A gente já começa, só quando a gente precisa de alguma coisa, quando está tudo bem, bota Deus no cantinho ali e vai vivendo a vida. E a palavra vai dizer, sem Deus nada podeis fazer. Então a gente precisa dele todos os dias. A gente escolheu viver com Deus, mas nós entregamos a nossa vida, mas é uma escolha diária, né? Porque em um momento a pessoa pode, como a gente falou, né? Começar a criar argumentos, olhar para cima do muro, o mundo dá um banquete para você. Pode dar mesmo, todo dia. Né? E a gente continua... Eu escolho Deus todos os dias. Eu acordo todos os dias, todos os dias. Converter todo dia. Eu preciso que ele fale comigo, eu preciso falar com ele, e tem vezes que ele responde, tem vezes que ele não responde, e o silêncio dele é uma resposta, e a gente tem que discernir isso no espírito e sempre descansar nele. Saber que é um jargão, mas é uma verdade, ele tem o controle de todas as coisas. E que, como disse minha esposa, tá tudo bem, né? E vamos viver com o Senhor todos os dias até que ele volte ou ele nos leve. Para a gente poder fechar, pastor, o que o senhor pode falar para a gente? O que a igreja, dentro desse cenário que a gente tem visto de as ovelhas andando no raso, sem o interesse da palavra, sem querer se aprofundar, negociando se eu vou na igreja, se eu vou fazer. Não serve por amor, serve por interesse.
que o senhor pode dar uma palavra para a gente poder já se caminhar para o final com relação a isso? Como eu sou da área de ensino, né, então eu vou sempre na área da na área da instrução. Eu acho que a cada pessoa que chega na igreja, você precisa fazer com que ela venha se consolidar, né, no Evangelho. E o Evangelho que eu falo é na palavra de Deus. Então, a igreja precisa ter esse trabalho, né, nos membros, né, quem está servindo, né, ter esse trabalho de quem está chegando, conhecer um pouquinho daquela pessoa, do que ela sabe ou que não sabe, né, qual é o caminhar dela com Cristo, né. Porque muitas pessoas às vezes chegam na igreja, não tem essa parte da consolidação, então a igreja acaba não instruindo como deveria. Então eu vou, como eu sou dessa área, eu gosto bastante dessa área de instrução, da consolidação. Então seria o ideal, né? Eu sei que é muito difícil, mas seria o ideal. Cada pessoa que chega, que, assim, vou ser membro daquela igreja. Então, vamos consolidar. Eu tenho 2 anos de evangelho. Então, 2 anos é muito recente. Então, é praticamente um novo convertido. Então, assim, a instrução é essa. Eu tenho 10 anos. Então, a instrução é essa. Como está a sua vida? Então, essa parte é super importante. É óbvio que tudo isso vai com que cada uma pessoa quer, né? O desejo da pessoa do querer, né, prosseguir nesse caminhar aí. Mas eu vou nessa linha da instrução, né? Eu gosto muito dessa linha da instrução, e eu acho que é o papel da igreja consolidar aqueles que estão chegando, né? Discipular e acompanhar. Isso. Né? A consolidação, eu entendo que são as duas coisas, né, unidas, né, e aí você consolida, né? Você acompanha, vê aí esse processo de discipulado, depois consolida, porque depois de um tempo, né, e aí volto a falar, vai de cada pessoa essa tomada de decisão. Mas eu vejo, né, e aí vai pela minha experiência, que depois que você consolida, né, ali com a palavra do Senhor e a pessoa realmente querendo, ela vai seguir em frente, né? Eu tenho vários exemplos de vários amigos que eu iniciei o processo ali de discipulado e consolidação, que hoje eles estão no Evangelho, são maduros, né, na fé, e seguem fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. Tem o devocional, tem ali o momento do culto familiar e assim por diante. Então, eu vou nessa linha aí sempre da instrução. O pastor já falou, né? Instrui o menino no caminho que deva andar. E aí eu vou naquela palavra que eu falei, uma parte da tua boca, o livro dessa lei, antes medita nele dia e de noite, para fazer tudo conforme nele está escrito, então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Então é nessa linha aí, da instrução mesmo. Viver a palavra, e aí você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E tem muita coisa. Muita coisa, né? E você, pastor, o que você pode falar aí pra gente Eu quero deixar aqui nesse último momento para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, que quando eu fico ouvindo o pastor Marcos, você falar, eu viajo aqui. Já repararam que eu fico aqui, eu olho pro alto, eu olho pro lado. Eu fico assim, gente, como é bom estar aqui com essa gente que sabe tudo, como eu aprendo. No que eu sei, eu vou deixar para vocês 1 Timóteo, palavra, capítulo 4, verso 9, que diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Essa palavra é fiel a Deus, aos planos de Deus para a sua vida, para a minha vida. Come esse rolo. Hoje não mais fisicamente, mas come, lê, medita, gasta tempo com isso aqui. Pastor, não tenho tempo. Tem sim. Não vou nem entrar nas razões porque que não diz que não tem tempo. Tem sim. Eu trabalho, pastor trabalha, você trabalha, um monte de gente trabalha, e a gente lê todo dia. Bom, eu acredito que vocês leem todo dia, né? Estou assumindo uma coisa que a gente lê todo dia, a gente gasta um tempo com ela todo dia. Não é porque a gente tem que ir no púlpito, no culto e pregar, então tenho que ler. Miserável o pregador que ele lê porque ele tem que ler. Miserável homem, vazio. Isso aqui é a paixão da nossa vida. Por quê? Porque Deus é o amor da nossa vida. Isso aqui é mel aos meus lábios, tem que ser mel aos teus lábios, mais do que qualquer outro livro, mais do que qualquer outra coisa. Porque essa palavra é fiel, como disse a Paulo a Timóteo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Come esse livro, vai mudar a sua vida. Vai mudar.
ler a palavra do Senhor é gerar vida na nossa vida. É impressionante como as letras começam a saltar dentro da gente e a gente, cara, é muito bom e viver isso todos os dias, como o senhor falou, né? A gente precisa acordar de manhã e se renovar pela palavra e, uau, Deus fala com a gente uma coisa, ou às vezes Deus fala, a gente lê um versículo que não tem nada a ver, e aí durante o dia, caramba, né? Um inesperado de Deus ali, o de repente de Deus, que não é tão de repente assim, que você leu lá de manhã e no final do teu dia, a palavra que o Senhor te entregou. Sim. Rapaz, maravilhoso. E hoje, desculpa, eu novamente me intrometei, e hoje os meios são tão fáceis, pastor. Se você já acordou em cima do horário, não dá para ali antes de ir, você vai para o trabalho ou você vai a pé, ou de carro, ou de ônibus, dependendo de onde a pessoa está, ou de trem, um fonezinho de ouvido. Se estiver andando, se estiver no carro, se estiver no ônibus, se estiver no trem, você tem um tempo da sua casa até o trabalho. Não, ninguém, a não ser alguém que acorda, trabalha aqui no andar de baixo. Aí ficou mais difícil. Mas 99,99999% não, sai para trabalhar. Fonezinho no ouvido e vai ouvindo as maravilhas do Evangelho. Tem gratuito na internet, pastor. A Amazon vai gastar todo o meu pacote. Lá no Brasil tem uns pacotes. Aplicativozinho, baixou. Abaixa, exatamente, abaixa. Tem Bíblia gratuita. Eu tenho aqui Bíblia gratuita que faz a leitura com áudio. Baixa, quando você está em casa, na internet boa, baixa. Aí quando você vai para o trabalho, você não precisa ficar com... botou via Bluetooth ou com um fiozinho, enfia no bolso de novo, vai andando e vai ouvindo. Jesus estava ao lado do lago de Genezaré e fez isso. E Jesus foi caminhando sobre as águas. E Pedro disse, se és tu, deixa-me ter contigo. Ele disse, vem, ele veio. E vai andando e vê Jesus dizendo assim, dá de comer a essa gente, multiplicou. Você vai para o trabalho e vai ouvindo. Volta do trabalho, volta ouvindo. Como que não tem tempo, pastor? Esse é um tempo que você vai ter que ter de ir para o trabalho e de voltar do trabalho. Eu não estou falando para cortar a sua hora da TV, da internet. Viu como é que eu não falei de nada disso que podíamos falar, né? Mas não vai entrar nisso. Um fonezinho de ouvido, com ou sem fio. Um telefone que quase todo mundo tem. Se alguém não tem, pede para alguém que tem 2. Tem na sua casa, alguém tem 2. Aquele que ele não está mais usando porque ele comprou o novo. Aquele pessoal que já comprou o iPhone 14 pode te dar o 13, vai te dar o 11, vai te dar o 8. Funciona do mesmo jeito. Não é? E ouve a palavra, deixa isso entrar. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém. Amém. Então, obrigado, pastores. Foi uma honra ter vocês aqui conosco. É sempre um prazer. Prazer é meu, Rafael. Bater esse papo, a gente em casa, de forma descontraída, aprendendo bastante. Eu aprendo muito com vocês. Estamos aqui com o Leandrão, hein? O Leandro. Leandro ali só. Só na técnica. Só na técnica. Vocês fiquem ligados na nossa rede social e até a próxima. Deus te abençoe rica e abundantemente.